Senhoras e senhores, é uma honra muito grande poder participar do primeiro seminário digital Transparência em Compras Públicas. Este seminário, durante 4 dias, vários palestrantes especialistas em compras públicas debaterão sobre a transparência e o acesso às informações de compradores, fornecedores públicos e a sociedade, com o objetivo de aprofundar as discussões sobre o tema por meio de painéis e debates. Para nós, da Bolsa Brasileira de Mercadorias, é uma honra muito grande poder participar deste importante seminário e agradecemos aqui a oportunidade e o convite do Observatório Social do Brasil e da RCC para apresentarmos e debatermos as soluções de transparência e eficiência nas compras governamentais. A nossa participação vai ser sobre as facilidades do pregão eletrônico. Esse é o nosso tema. Mas antes de entrar propriamente neste tema, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Meu nome é César Henrique Bernardes Costa, eu sou diretor-geral da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e tenho cursos de pós-graduação e MBA em Administração de Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Eu milito há muitos anos na comercialização de produtos agrícolas. Nós, como bolsas de mercadorias, já executamos operações de leilões eletrônicos de negociação para o governo federal há muitos anos. Fazemos os leilões da Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, para a venda dos produtos dos estoques reguladores do governo federal e também na comercialização dos instrumentos de apoio à política de garantia de preços mínimos do governo federal. E eu já tive a oportunidade de presidir a Associação Brasileira das Bolsas de Mercadorias e Cereais na década de 90. E como então presidente da Associação das Bolsas, eu tive a oportunidade de participar das discussões sobre a implementação do pregão como a nova modalidade de licitação naquele final dos anos 90. Todos nós sabemos que o pregão foi instituído na legislação brasileira por meio da medida provisória 2026 no ano de 2000, que mais tarde se transformou na Lei 10.520. E em função dessa participação das bolsas de mercadorias naquele processo de negociação do governo federal, é que o legislador reconheceu a importante participação das bolsas e colocou no artigo 2º, no parágrafo 1º e 2º do artigo 2º da Lei 10.520, a possibilidade das bolsas de mercadorias oferecerem o apoio técnico e operacional aos órgãos promotores de licitações na modalidade de pregão. Então, eu posso dizer aos senhores e senhoras que nós temos muita tranquilidade em poder passar informações sobre as facilidades do pregão, porque nós já temos uma grande experiência nessas plataformas eletrônicas de pregão. Então, o nosso tema é sobre as facilidades do pregão. Eu posso, não seria nenhum exagero dizer que o pregão foi uma ferramenta fantástica que foi introduzida na nossa legislação. Talvez nos últimos 30 anos tenha sido o marco mais importante em toda a legislação, arcabouço jurídico sobre o tema licitações, foi a introdução do pregão, e o pregão eletrônico como modalidade licitatória também trouxe vários avanços e várias facilidades, tanto para o administrador público quanto para os fornecedores e para a sociedade e para os órgãos de controle. Então, eu vou falar exatamente sobre as facilidades do pregão. A maior vantagem do pregão, quer dizer, todas as facilidades do pregão, elas são consequências de algumas vantagens que o pregão traz. E a primeira vantagem do pregão é exatamente a transparência. Então, a transparência no pregão eletrônico, ela gera praticamente todas as outras vantagens. Então, em cima da transparência, você tem o acesso, né? Mas a transparência no ato das pessoas do poder público, dos agentes públicos, é aquilo que a sociedade quer, né? O que mais nós queremos é saber com transparência se aqueles recursos que nós pagamos dos nossos impostos estão sendo bem aplicados. Então a transparência praticamente é tudo. E é isso que o pregão eletrônico, sem sombra de dúvida, ele oferece como a principal vantagem. Então a transparência, eu até
gosto muito de mencionar um ditado do Dalai Lama sobre a transparência. Ele diz o seguinte: a falta de transparência resulta em desconfiança e um profundo sentimento de insegurança. E o pregão eletrônico ele vem justamente para dar transparência e tirar de nós, contribuintes, aquele profundo sentimento de insegurança e de desconfiança. Eu até, nesse tópico de transparência, eu até aproveito nesse primeiro momento para usar alguns recursos aqui na minha apresentação. Então eu vou mostrar uma tela para vocês entenderem exatamente aquilo que eu estou dizendo. Essa tela é de um pregão eletrônico que foi realizado agora recentemente, na semana retrasada, pela Prefeitura de Cascavel, no Paraná, onde vocês podem conferir ali, são vários lotes, quer dizer, numa única tela, qualquer pessoa interessada, com 2 cliques no máximo, ele consegue chegar e visualizar aquilo que está acontecendo, ele consegue saber as ações que o pregoeiro está fazendo, consegue pegar os dados de edital, atas, enfim. Nesse caso é um pregão que ocorreu, em que você pode conseguir ver na linha de cima em laranjado, que é o lote que está sendo negociado, e na parte de baixo, em laranjado ou amarelo, são os fornecedores que participaram daquele lote. Então isso é um pregão que qualquer pessoa assiste com muita facilidade, você consegue ver como que está indo, como estão sendo gastos os recursos públicos, né? E também, ainda seguindo o exemplo de Cascavel, eu quero mostrar aqui uma outra imagem interessante, que é a do prefeito de Cascavel, numa licitação em que ele fez em maio deste ano, em que ele dividiu os lotes de uniforme escolar, ele separou as blusas dos sapatos, dos tênis, enfim, ele fez a separação dos lotes e ele conseguiu uma economia de mais de 20% nessas aquisições. E a transparência é tão importante porque, além das pessoas conseguirem assistir a licitação através da internet, a Prefeitura de Cascavel ela joga as imagens para que as pessoas acompanhem em tempo real no YouTube, na mídia social, e também televisiona dentro do salão, dentro de um auditório da Prefeitura, que qualquer pessoa do povo que quiser passar, ele consegue assistir aquilo, o que está sendo feito, como que está sendo feita as contratações da Prefeitura. Então isso é transparência. E essa transparência ela é tão interessante que não é somente o poder público que está procurando, né? Até algumas empresas da iniciativa privada, e aqui eu volto a dizer, eu quero mostrar também uma outra imagem interessante, que é um pregão que foi feito na cidade de São Paulo, pelo Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, que eles selecionam, que uns 10 clubes mais ou menos criaram uma centralização de um pool de compras, que eles dão o nome de Clube de Compras, e eles resolveram comprar aquilo que era uma coisa comum para todos os clubes, que era cloro, para colocar nas piscinas. Então a legislação não obriga os clubes, são clubes da iniciativa privada, mas mesmo assim os gestores daqueles clubes tiveram a ideia de mostrar também transparência em suas ações para os seus associados e fizeram lá um pool de compras e na primeira aquisição, no primeiro pregão que eles realizaram, eles conseguiram lá uma economia de mais de 20% em suas ações e isso inclusive foi assunto até de uma matéria veiculada na Folha de São Paulo. Então não é somente o poder público que está procurando transparência, até gestores da iniciativa privada que administram bens públicos, por uma questão de transparência, para mostrar onde os recursos estão sendo colocados, também estão lançando mão e utilizando a plataforma de pregão. Bom, a transparência, ela também facilita o acesso, o acompanhamento e a fiscalização dos processos. Isso é óbvio. Quando você tem a possibilidade de visualizar com muita facilidade aquilo que está fazendo, você acompanha e a fiscalização dos processos até mesmo para os órgãos de controle. E em função da transparência e também da utilização do pregão como uma ferramenta eletrônica pela internet, o outro segundo ponto de extrema vantagem do pregão eletrônico é o acesso. Qualquer pessoa acessa o pregão eletrônico, tanto para assistir quanto para participar, de qualquer lugar. Então, quando você facilita o acesso das pessoas, até que diferentemente do pregão presencial, que as pessoas têm que se deslocar até o local onde que está sendo realizado o certame, no pregão eletrônico, esse acesso você pode participar de licitação em qualquer lugar do território nacional, da onde você estiver. Então, essa possibilidade
de acesso aliado à transparência, você tem aí uma terceira vantagem que o pregão oferece, que é justamente a economia. Então, a facilidade de acesso do credenciamento do pregão, o interessado, uma vez ele tendo a informação do edital, ele pode, através do seu computador, fazer um pré-cadastro. Ele depois encaminha toda a sua documentação via correios. Ele pode antecipar o envio da sua documentação através de arquivos eletrônicos. E ele, recebendo a chave senha, ele participa da onde ele estiver. E a possibilidade e esse acesso, ele gera economia, porque quanto mais pessoas têm acesso, você cria um ambiente de maior competitividade. E você tendo um ambiente de maior competitividade, um maior número de fornecedores, evidentemente isso resulta em economia aos cofres públicos, em economia ao administrador público e, consequentemente, dá a ele um melhor planejamento no seu orçamento. Então, redução de custos com aumento da competitividade facilita o melhor planejamento. A tecnologia facilita também a divulgação das informações. Então, o pregão eletrônico, quando o administrador público ele publica um edital de pregão, automaticamente aquelas informações elas já são veiculadas em todas as empresas que fornecem para os seus assinantes ou não as informações sobre o pregão. Então, os editais são muito facilmente obtidos por qualquer interessado, né? Se a pessoa ele fornece uma determinada linha de produto de papelaria ou de medicamento, ele tem condição muito rápida e fácil acesso para saber todos os editais que tem a respeito daquele produto que lhe interessa no país. E a possibilidade dele acessar a plataforma, como eu disse antes, gera uma economia. Então, as pessoas têm acesso às informações do edital. Pela própria internet, ele entra, faz um cadastro mínimo, com poucas informações, já obtém o edital, já sabe as condições. Se ele tiver dúvida de esclarecimento de edital, a plataforma também já oferece a possibilidade dele mandar mensagens para o pregoeiro, esclarecimento de edital, impugnação de edital, enfim, tudo isso por meio eletrônico facilita a vida de quem está participando como fornecedor e facilita também o lado dos compradores. Então, a divulgação das informações hoje, você tem várias empresas, né? Você tem algumas empresas que divulgam informações para assinantes e isso permite que esses assinantes tenham facilmente as informações sobre as licitações de interesse. Outro facilitador também é a condução do pregão, né? O pregoeiro ele tem a condição de colocar o edital em publicação, ele pode inserir todas as informações através da plataforma eletrônica, e essa divulgação e a publicação por meio eletrônico ela é muito simples. E isso também, na sequência, o pregoeiro ele tem condição, e juntamente com a equipe de apoio, ele pode facilmente executar todas as fases do pregão, desde a publicação do edital até a homologação do edital pela autoridade competente. Ele pode executar todas as fases do pregão, todas elas inteiramente por meio eletrônico. Com essa experiência que nós adquirimos ao longo desses anos em pregão, vários órgãos já utilizam a nossa plataforma operacional, obtiveram resultados fantásticos ao longo de todos esses anos. Nós tivemos a oportunidade de colocar talvez a primeira plataforma de pregão eletrônico no país, e em todo esse período nós fizemos várias modificações e atualizações no nosso sistema, de modo que hoje ele contempla absolutamente todas as regras e toda a legislação pertinente a essa matéria. Casos de sucesso, nós já vimos vários casos de sucesso. Nos primeiros momentos, quando o pregão foi implementado no país, nós verificamos economias absurdas em relação àquilo que se praticava, os preços em relação às compras que eram feitas anteriormente. Naquele primeiro momento da implantação do pregão, nós chegamos a presenciar economias da ordem de mais de 50% em relação àquilo que a administração pública estava acostumada a pagar em alguns casos. Hoje nós sabemos que o pregão eletrônico ele ainda é menos utilizado do que o pregão presencial. Nós temos em números de editais, segundo alguns levantamentos,
que existem mais pregões presenciais no Brasil do que pregão eletrônico. Existe aí uma discussão sobre o que é melhor, se é pregão eletrônico, pregão presencial, enfim. Nós sabemos que o pregão eletrônico ele tem várias vantagens, conforme eu até comentei aqui, principalmente a principal delas é a transparência e a acessibilidade e a possibilidade de pessoas nos lugares mais remotos poder participar da licitação com custos extremamente reduzidos, né? Praticamente nulo em comparação você ter que se deslocar para ir a uma determinada região para poder participar de um procedimento licitatório. Agora, alguns cuidados é importante tomar no pregão eletrônico. Quer dizer, a distância também ela favorece alguns pontos, mas são pontos absolutamente fáceis de serem sanados. Basta que o administrador, o pregoeiro, ele tenha alguns cuidados e os cuidados na condução do pregão. No caso, por exemplo, da questão de certidões por meio eletrônico, na parte da habilitação, todos os itens de habilitação, é interessante que naquela documentação de habilitação verifique a autenticidade daqueles documentos para ver se não tem algum tipo de fraude. Quer dizer, esses pontos que são alguns pontos que chamam mais a atenção com relação ao pregão eletrônico. Mas eu, na minha opinião, sem sombra de dúvida, eu acho que a ferramenta do pregão eletrônico ela traz muito mais vantagens em relação ao pregão presencial. Eu sou favorável, inclusive, à blindagem do pregoeiro para não ter um corpo a corpo direto presencial com os participantes. Eu acho que isso é um dos pontos principais do pregão eletrônico. O pregão presencial ele facilita de uma determinada maneira o encontro indesejado dos possíveis fornecedores na antessala do pregão, que isso pode dar margem a algum tipo de conluio, algum tipo de combinação, hoje eu ganho, amanhã você ganha, enfim. Então eu acho que até mesmo para blindar o administrador, para blindar o pregoeiro e até mesmo para auxiliar na economia da administração pública, evitar esse tipo de encontro que possa ocasionar uma combinação prévia ali entre os participantes. Então, de uma maneira geral, eu, sem sombra de dúvida, acho que o pregão eletrônico ele tem muito mais vantagens. Alguns pontos do pregão eletrônico já foram questionados, que é a utilização de softwares, de robôs, durante a fase competitiva. Existem aí, se pegar na internet, robôs que eles vendem para poder, no caso do fechamento randômico, na opção pelo fechamento randômico, para poder chegar na frente em milésimos de segundos, ele sempre está cobrindo o menor preço para ele poder ter uma vantagem. No caso da plataforma da BBMnet, nós criamos alguns dificultadores, que essa possibilidade praticamente ela é nula, porque o próprio pregoeiro, ao cadastrar os lotes, ele define qual é o tempo mínimo em que um participante pode dar o lance em relação ao próprio lance dele ou em relação ao próprio lance do outro competidor. Então isso aí você elimina, de certa forma, a utilização do robozinho. Outro ponto, isso para quando opta pelo fechamento randômico. Mas nós incentivamos todos os usuários da nossa plataforma a utilizar o fechamento por prorrogação, porque ele, sem sombra de dúvida, ele elimina total e completamente a possibilidade do robozinho. Por quê? Porque esse fechamento por prorrogação, ele permite que, quando um participante coloca um determinado valor, nos minutos finais, o sistema prorroga por mais 2 minutos, dando tempo de folga para que os outros competidores consigam colocar os seus valores sem a utilização de qualquer artimanha ou de qualquer software que venha dar uma vantagem indevida e com isso acabar com a isonomia do procedimento licitatório. Então, esses são alguns pontos. Eu acho que a gente poderia ficar discorrendo aqui por muito tempo sobre a vantagem de um e a vantagem de outro. Existem, evidentemente, alguns municípios que ainda tendem a manter o pregão presencial, que eles gostam do pregão presencial por alguns motivos de atender ali os fornecedores locais, enfim, e que sob a alegação de que o pregão eletrônico pode, evidentemente, permitir a participação de fornecedores de outras regiões e com isso ele não estaria beneficiando ali a economia local. Isso é uma tese, é uma discussão. Com relação à pequena e média empresa, a pequena empresa e empresa de pequeno porte, a própria legislação, a Lei Complementar 147, ela já
coloca dessa forma em licitações até R$80 mil, é exclusivo para que seja de microempresa e que seja da sua região. Então já tem condições, já tem legislação que inclusive já define alguns benefícios para os locais, mas existem licitações com valores maiores que, sem sombra de dúvida, o pregão eletrônico é a melhor ferramenta, isso é indiscutível. Então são alguns pontos de debate e tal. Agora, o projeto de lei que nós temos conhecimento que passou recentemente no Congresso Nacional, que passou no Senado Federal, hoje ele está na Câmara Federal, ele prevê que praticamente todas as modalidades licitatórias terão que ser realizadas por meio eletrônico. Então, se isso realmente acontecer, é provável que o pregão presencial ele tenha aí o seu fim e que todas as prefeituras e todos os entes da administração direta, indireta, ligada à União, Estados, municípios e Distrito Federal tenham que optar obrigatoriamente pela ferramenta na modalidade eletrônica. Então, alguns pontos controversos, né? Eu prefiro o pregão presencial, prefiro o pregão eletrônico. Eu sou amplamente favorável à utilização do pregão eletrônico sobre todos os aspectos. Agilidade é outro ponto importante, porque você não conseguiria, o administrador, algo impensável há alguns anos atrás, era da publicação do edital até o recebimento do objeto acontecer em questão de dias. Antigamente demorava meses, hoje se publica um edital, realiza o procedimento do pregão eletrônico e recebe ainda dentro do mesmo mês o produto. Isso não existia. Então o pregão eletrônico também traz essa facilidade, que é a agilidade entre o período da divulgação do edital até o recebimento do produto. Eu comentei um pouco tempo atrás sobre as fases do pregão. Eu até vou enfatizar um pouco sobre isso para ficar um pouco mais claro. O pregão eletrônico hoje, o pregoeiro consegue executar todas as fases, eu mencionei antes, inteiramente por meio eletrônico. Então ele publica o edital por meio eletrônico. O sistema automaticamente controla o período dos recebimentos da proposta. Ele encerra automaticamente essa fase de recebimento de propostas. Ele abre a possibilidade da abertura das propostas, a análise das propostas pelo pregoeiro. Depois ele permite a execução da fase competitiva do pregão. A fase competitiva do pregão você tem, o pregoeiro tem duas alternativas para poder terminar a fase. Ele pode utilizar a opção pelo fechamento randômico e ele pode utilizar a opção pelo fechamento por prorrogação, que é o que nós recomendamos, que a nossa plataforma oferece, ou seja, se houver um lance menor do que o primeiro colocado nos minutos finais, o sistema prorroga por mais 2 minutos, assim sucessivamente, até que não tenha mais ninguém oferecendo lance nos minutos finais, e isto faz com que a administração pública economize, porque sempre vai ter alguém oferecendo um lance menor e não termina aleatoriamente de um momento para o outro, igual é a opção do fechamento randômico. Terminado o fechamento, a fase competitiva, que nós chamamos, que é a fase de lances, o pregoeiro pode ainda, se o preço não atingir o preço de referência, no qual ele tem a permissão para comprar, ele pode negociar o melhor preço com o vencedor. E se ele não conseguir, ele pode desclassificar o fornecedor, chamar o segundo colocado, o terceiro colocado, assim sucessivamente. Vamos supor que consiga negociar, que dê tudo certo, ele fecha e aí ele abre a fase de habilitação, em que é possível também, por meio eletrônico, verificar toda a documentação de habilitação de quem venceu. Aliás, esse é um dos pontos principais do pregão, de um modo geral, quer seja o pregão eletrônico como o pregão presencial, que é a inversão das fases em relação aos procedimentos, às modalidades de licitação tradicionais. Então, a inversão da fase é aquela em que o pregoeiro ele analisa somente a documentação de habilitação de quem venceu e não de todos os participantes. Isso elimina e reduz drasticamente a burocracia. Isso é um dos pontos principais e mais favoráveis ao pregão eletrônico. E o sistema também ele faz um impact ficto, que eu esqueci de comentar,
Ao terminada a fase de lance, se o vencedor não for uma microempresa e tiver uma microempresa naquele período ali dos 5%, ele faz todo o procedimento em favor da microempresa, dando aquele prazo de 5 segundos, de 5 minutos, enfim. Isso tudo facilita a condução e elimina erros por parte do pregoeiro. Então ele faz a habilitação, ele também permite a interposição de recurso, a manifestação do interesse de interpor recurso, ele facilita a entrega do recurso, a contrarrazão também pode ser colocada via sistema eletrônico, todo mundo consegue, os participantes conseguem ver o recurso e contrarrazão, até a decisão da autoridade competente, enfim, e até a homologação do edital. Todas as fases da publicação do edital, a homologação, inteiramente por meio eletrônico e inteiramente registrado. Todas as ações ficam registradas na internet, qualquer pessoa tem acesso às informações, relatórios descritivos das sessões, todas as trocas de mensagens, todos os dados, os registros dos valores e preços, enfim, isso é um facilitador incrível. Então o pregão eletrônico é aquilo que eu comentei, a transparência, a agilidade e a facilidade na condução. Eu até gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouco sobre algumas vantagens, inclusive, sobre as facilidades que a nossa ferramenta de pregão ela oferece. E eu acredito, eu não sei exatamente as outras plataformas em que nível está e que nível estão com relação a algumas ferramentas especiais. Eu comentei no começo que as bolsas elas desenvolveram, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, ela desenvolveu a plataforma baseada na Lei 10.520, nos parágrafos 2º e 3º da Lei 10.520, que vocês podem, inclusive, verificar em tela. A Bolsa tem uma experiência em 15 anos em pregão eletrônico, nós desenvolvemos a nossa plataforma no ano de 2002, logo no período da publicação da Lei 10.520, e a nossa plataforma ela permite, ela consolida todas as exigências, né? Ela está absolutamente dentro das exigências legais, em princípio da Lei 10.520, a Lei Complementar 123, a Lei Complementar 147. Então ela está absolutamente atualizada dentro da legislação vigente. Nós temos uma tecnologia de ponta no emprego desse sistema. Ele funciona em nuvem de alta performance, é nuvem dedicada, todo o aparato de servidores são exclusivos para atendimento da plataforma BBMnet, e ela funciona em regime de 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Né? Então, é um sistema muito fácil de ser utilizado, absolutamente amigável. Ele pode ser acessado, inclusive, por tablet, por smartphone. E também nós disponibilizamos um site paralelo, especial só para treinamento. Ele não é o que nós chamamos de site de produção, é um site só para treinamentos. Então, qualquer interessado, é um outro facilitador também, a pessoa, o gestor público, o pregoeiro, ele não entra na licitação sem saber a utilização da ferramenta. Ele é treinado, ele recebe orientação, ele sabe passo a passo, manuais, enfim. Então nós temos também um site de treinamentos para os pregoeiros. Com relação aos custos, não há nenhum custo aos órgãos promotores, apenas há um ressarcimento de valores que são pagos pelos licitantes conforme o tempo de utilização. Esses recursos são utilizados inteira e exclusivamente para a manutenção da plataforma. Pagamento de analistas, licenças, desenvolvimento de software, tanto de hardware quanto de hardware na parte de infraestrutura, pagamento de funcionários, atendimento, enfim. Então, todos os recursos são para manutenção do sistema. Nós fazemos ampla divulgação também da plataforma através dessas empresas que fornecem os editais para os fornecedores do Brasil inteiro. As principais fornecedoras de editais do Brasil recebem os editais, os avisos de editais da plataforma. Nós damos suporte técnico e treinamento, inclusive suporte jurídico, que é um outro facilitador para os pregoeiros, inclusive até na formatação de edital nós damos um treinamento e suporte jurídico para aqueles pregoeiros que precisarem. Nós temos um sistema de atendimento, de chat durante o horário comercial, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, às 18 horas,
Esse atendimento pode ser por meio de telefone, por meio de chat, por meio de WhatsApp e por meio de e-mail. Então, nós temos toda uma equipe de pessoas treinadas para atender tanto os pregoeiros quanto os licitantes, os participantes com dúvidas de cadastramento de edital, como que cadastra a proposta, participação, enfim. Nós oferecemos esse treinamento prático para todos os usuários da plataforma. Então, eu comentei de site exclusivo de treinamento, nós também temos esse site exclusivo de treinamento, que ele é igualzinho o site que está no que nós chamamos de produção, e ninguém entra, os pregoeiros não entram fazendo uma licitação sem ter passado por uma bateria de treinamento nesse site que nós temos, que é exclusivo para isso. Os navegadores, o sistema funciona com todos os navegadores, todos os browsers, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla e Safari. Ele funciona também em tablet e smartphone. Download e acesso aos editais é muito simples, qualquer pessoa pode entrar na plataforma, fazer o download dos editais, ele só registra lá o seu e-mail. Porque se houver alguma alteração do edital posterior, o próprio sistema encarrega de mandar mensagem para aqueles interessados que baixaram o edital e eles ficam sabendo das alterações que ocorreram pelo pregoeiro. Então nós temos também, tem uma possibilidade, uma outra facilidade, é que qualquer pessoa pode mandar mensagem para o pregoeiro e pedir informações sobre o edital, e as informações também o próprio pregoeiro responde via plataforma. Solicitação de esclarecimento, no caso. Ficha técnica descritiva também, quando cadastra a proposta, é um outro facilitador. O usuário, o licitante, ele pode inserir dentro da plataforma várias fichas técnicas, pode ser até algum catálogo do produto, uma coisa mais bem elaborada. O sistema também ele permite que se coloque inúmeros arquivos para que o pregoeiro visualize o produto que ele está comprando. Todas as telas também do sistema operacional, elas podem ser feitas através de download ou de arquivos. Então, além de consultar, é possível você também fazer o download dos arquivos em Excel, dos resultados da licitação, em Word e em PDF. A sala de negociação lá do período do pregão, ela pode ser visualizada na mesma tela em até 25 lotes. Normalmente as pessoas usam 10 lotes, então você consegue fazer praticamente um edital visualizando todas as ações. O pregoeiro, inclusive, tem possibilidade de mandar mensagens prontas para todos os chats, para todas as áreas de chats de todos os lotes. Enfim, é uma ferramenta que facilita enormemente a comunicação entre o pregoeiro e os participantes. Quando o sistema é suspenso, por algum motivo o lote é suspenso, o pregoeiro define quando vai voltar. O sistema mesmo se encarrega de informar os participantes aquele momento que aquele lote vai voltar, está voltando à negociação. Então, tudo isso feito através de comunicação eletrônica. O chat também tem mensagens prontas, para facilitar, para não ter que digitar. Ele tem lá já algumas mensagens para facilitar, que tanto o pregoeiro quanto os licitantes podem já mandar algumas mensagens prontas. A opção do término do fechamento randômico e a opção do término de prorrogação eu também já comentei. Aplicação automática também eu comentei, aplicação automática do empate ficto da Lei Complementar 123, dando direito de preferência para a microempresa. O sistema também encarrega de fazer isso automaticamente. Os recursos de contra-razão, também tudo feito através de upload através do sistema. A habilitação também por meio eletrônico. E a integração de todos os dados do sistema pode ser feito também através de transferência de informações pelos conjuntos de ERP das prefeituras. Isso significa que a prefeitura pode lançar o edital a partir do seu sistema operacional, jogar todos os dados para dentro da plataforma, vai lá e realiza o pregão e depois pega o arquivo retorno com todos os dados. Isso evita de redigitar informações, então tudo é feito através de transferência eletrônica entre a plataforma e o conjunto e o sistema informatizado que o órgão público tem. Isso facilita inclusive até controles para poder prestar conta para os tribunais de contas. E aí, uma coisa interessante é que
O pregão eletrônico é uma modalidade licitatória que tem como estratégia governamental a ampliação, transparência, legalidade, economia e definitivamente ele atende aos anseios do administrador público probo. Então é uma ferramenta fantástica, como eu disse anteriormente, é o marco na legislação brasileira no que diz respeito à licitação. E a tendência, inclusive, na nova lei de licitações que tramita hoje no Congresso Nacional é que os benefícios do pregão eletrônico também sejam estendidos para outras modalidades de licitação existentes, que é principalmente a inversão das fases e a possibilidade de utilização da licitação por meio eletrônico. Basicamente, esse é o recado que eu tinha para passar aos senhores. Eu acho que o tempo é um pouco curto. Eu tentei aqui, resumidamente, sintetizar para vocês o dia a dia numa linguagem bem simples de como que é a realização de um pregão eletrônico, tentando mostrar e destacar todas as facilidades, tanto do ponto de vista do pregoeiro, do administrador público, quanto do licitante e quanto da sociedade e dos órgãos de controle. Então, eu falei que a transparência talvez seja o principal, a coisa mais importante do pregão eletrônico e através da transparência e da facilidade de acesso você consegue obter toda aquela gama de benefícios que o pregão eletrônico traz. Sem sombra de dúvida, é um avanço. Nós sabemos que o Brasil precisa melhorar muito. O pregão ele trouxe essa inovação, é uma coisa fantástica. Mas nós precisamos ainda, nós sabemos que no nosso Brasil nós temos que ficar muito atentos, nós temos que procurar alternativas. Eu acho que o caminho da tecnologia da informação ele vai ser um caminho extremamente saudável, porque às vezes a gente sente que as pessoas que têm condição de mudar o nosso país talvez não querem, e nós, como cidadãos, nós temos que lutar, e certamente lutar para que as coisas mudem, para que nós tenhamos nossos administradores que tenham um comportamento ético, moral, que trabalhem para legislar em favor do cidadão brasileiro e não através dos interesses próprios. Então eu entendo que é uma luta árdua no combate à corrupção. A ferramenta do pregão eletrônico ela é uma extrema ferramenta, muito importante, mas além dela, nós precisamos usar todos os recursos tecnológicos que nós temos em nossas mãos para poder fazer valer a transparência, para podermos ter acesso às informações do gestor público, e essa vai ser uma luta que nós vamos ter que enfrentar dia após dia. Eu sou um defensor do pregão eletrônico. Acho que as outras modalidades licitatórias todas deveriam ter a mesma transparência que o pregão eletrônico tem, todas deveriam lançar mão dos recursos de tecnologia da informação. Então é uma luta que nós temos aí pela frente e parabenizo a iniciativa, a razão de ser do Observatório Social do Brasil, porque eu acredito que são iniciativas dessa natureza que vai fazer com que definitivamente a gente consiga ter um Brasil melhor. Muito obrigado. Em todos os lugares, a internet mudou a vida das pessoas. Ela ampliou as conexões, aumentando as possibilidades de negócios. Neste ambiente cada vez mais competitivo e vulnerável, é preciso ter confiança para se fazer as escolhas certas. Fazer as escolhas certas é o objetivo de qualquer licitação. Pensando nisso, a Bolsa Brasileira de Mercadorias criou uma plataforma de pregão eletrônico segura e eficiente, o BBMnet Licitações. Uma plataforma online completa, com filtros e comandos rígidos que garantem segurança aos promotores de licitação e licitantes. Para isso, profissionais supergabaritados de TI desenvolveram um sistema inteligente com softwares e hardwares de última geração. A solução da BBMnet é a solução completa de segurança. O data center, onde está localizada a aplicação da BBMnet,
BBMnet é um dos poucos data centers do Brasil que tem a certificação Tier 3. Tem o nosso time que trabalha 24/7, olhando a plataforma, procurando antever comportamentos que não estão dentro do padrão. A plataforma BBMnet foi desenvolvida pela Pitang, utilizando tecnologias inovadoras e atendendo aos padrões de segurança de órgãos certificadores de mercado. A plataforma BBMnet tem agilizado processos, atraindo fornecedores sérios e gerando economia nos orçamentos das licitações por pregão eletrônico para aquisições de bens e serviços e cotação de preços por dispensa. Toda essa tecnologia está alinhada com a legislação. Seu sistema é sempre auditado e atualizado com as leis vigentes e funciona com aspectos de governança e transparência, eliminando a morosidade e impedindo o envolvimento de atividades ilícitas. Sua estrutura consolidada já faz parte de muitas histórias de sucesso. Afinal, já são 15 anos de experiência. E tudo isso não foi à toa. Eu não tenho dúvida de falar que é o melhor sistema que ele é disponibilizado no mercado. Ele é um sistema que, totalmente fundado nos preceitos do Tribunal de Contas, ele atende plenamente ao pregoeiro. O BBMnet é gratuito para os órgãos compradores. Conta com sala de negociação com acompanhamento, participação e controle simultâneo de até 25 lotes em tela única, com atualização automática em tempo real. A Bolsa Brasileira de Mercadorias, ela disponibiliza aos órgãos públicos um consultor para um atendimento pessoal ao pregoeiro. Nós primamos pelo atendimento, além de oferecer uma plataforma absolutamente adequada à legislação vigente. O sistema BBMnet foi desenvolvido especialmente para os órgãos públicos promotores de licitação. Ele conta com diversas ferramentas especiais que facilitam todo o processo licitatório, desde a fase da publicação até a homologação do edital pela autoridade competente. É a escolha certa para realizar licitações com credibilidade e rapidez.